Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste, estou dando início à série de vídeos da montagem da caixa de câmbio ZF. A primeira parte que eu vou estar montando será a parte da capa seca da caixa de câmbio. Tenho aqui o desenho de toda a caixa, todas as peças necessárias para montar. E aqui esses gabaritos aqui é da parte da capa seca, ok? São 3 partes cilíndricas e 4 partes quadradas para compor a capa seca, ok? Tenho aqui os gabaritos e recomendo para vocês fazer também assim o gabarito, pois facilita muito para a gente fazer o desenho das peças na hora que a gente vai estar fazendo o corte, certo? Faça o desenho, depois vem a parte de corte, etc. Ok? Vou estar utilizando para fazer o PVC de 3 milímetros, ok? E vou estar mostrando todo o passo a passo aqui para vocês, ok?
Bem, pessoal, aqui já fiz as peças que compõem a parte da capa seca da caixa de câmbio, ok? Fiz as três partes cilíndricas e também a parte quadrada, ok? Esta peça aqui é a primeira que fica junto à capa seca do motor. Esta parte aqui é a segunda e esta a terceira. As outras partes aqui que são o fundo é esta quadrada aqui, ok? Tem esses detalhes aqui nas quatro extremidades, certo? E aqui o centro é para eu colocar o parafuso para prender na furadeira para fazer o detalhe cilíndrico arredondado, ok? E aqui a espessura desta parte aqui fica 12 milímetros, são 4 placas de PVC de 3 milímetros colada uma sobre a outra, certo? Aqui a largura são 34 milímetros quadrado, né? 34, ok? Por 12 de espessura. Aqui nessas partes são 3 milímetros de espessura. E esta aqui ela tem que ficar com 40 milímetros de diâmetro, que é a parte da capa seca do motor. Eu utilizo o tubo de 40 milímetros para fazer, ok? Bem, pessoal, agora eu vou fazer a parte do acabamento arredondado. Vou iniciar por essas duas peças aqui, colar uma sobre a outra e dar início ao acabamento aqui na diagonal, certo? E também vou fazer o acabamento aqui nesta parte, utilizando o mesmo parafuso, certo? Fazer um acabamento aqui cavado, né, em baixo relevo, para tirar esta parte aqui do centro, para ficar o mais leve possível a peça. Sempre eu digo que miniaturas a gente tem que procurar fazer as peças, né, o mais leve possível, ok? Esta parte aqui é a primeira, né, onde fica na capa seca do motor, ok? Então, pessoal, agora eu vou dar início à parte aqui do acabamento arredondado.
Então, pessoal, aqui já fez o acabamento cilíndrico. Como eu mostrei para vocês, eu utilizo a furadeira como um torno, certo? E fiz primeiro esta parte aqui, como eu expliquei, a parte que fica na capa seca do motor. E depois fiz esta outra aqui, certo? Fiz o acabamento destas duas peças primeiro, depois fiz a colagem nesta parte quadrada e fiz este acabamento aqui, ok? Aqui é necessário para eliminar o peso da peça, por conta que feito em PVC, PVC é um pouco pesado, certo? E este PVC que eu utilizo aqui é o PVC de tubos, certo? Porém o PVC expandido, ele é bem mais leve o material em relação a este que eu utilizo aqui. Aí eu sempre faço esses detalhes para reduzir o peso, ok? Agora eu vou fazer a colagem aqui da simulação dos parafusos, né? São 12 ao todo. Vou fazer a colagem, cortar na altura exata, certo? E depois vou estar fazendo a montagem desta peça aqui, ok? Fazer a colagem e depois voltar novamente ao torno para fazer a abertura aqui na parte da frente, ok? Vou estar utilizando aqui para fazer a simulação dos parafusos esta capa de fio de motocicletas. Ele tem 2 milímetros de diâmetro. E aí eu vou estar colando ele aqui, depois fazendo o corte, certo? Deixando na altura exata. Aqui, como eu mostrei para vocês, eu coloquei sobre o gabarito, fiz as marcações e fiz esses detalhes aqui, utilizando a micro retífica, né? Com a broca de corte de ponta triangular, ok?
Então, pessoal, agora finalizado a parte da capa seca da caixa de câmbio ZF. Aí fiz todo o passo a passo, expliquei para vocês como fazer desde o início até o final, ok? Aí vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz, mostrei. E este parafuso que coloquei aqui no final no centro, que é o que faz a fixação aqui no motor, é um parafuso com 1,5 polegadas, certo? 1,5 polegadas de comprimento por rosca de 1/8, ok? Aí, para não ficar muito longo, eu cortei um pouco aqui, certo? Fiz o acabamento e agora eu vou passar aqui o tamanho para vocês que ele tem que ficar aqui mais comprido em relação a esta parte aqui, que é a base, onde fica assentada aqui na capa seca do motor, ok? Aqui são 12 milímetros, pessoal. Vocês vão deixar com 12 milímetros, ok? Do alinhamento aqui da base aqui até o final, ok? São 12 milímetros, que é onde faz a fixação, certo? E também fez um ponto aqui de referência, certo? É necessário para a gente ter um ponto de referência, sim, para fazer algumas coisas, algumas bases, né? Tipo esses parafusos aqui, né? Que eles ficam na parte superior, certo? E também é necessário este ponto aqui, né, do alinhamento, né, na hora da montagem aqui da parte do corpo aqui da caixa de câmbio, certo? Isso aqui é a parte da capa seca, agora vem a parte da caixa de câmbio aqui, ok? Então é necessário que esteja alinhado aqui com a parte do motor, para a gente fazer todas as medidas e fazer a colagem, né, com perfeição, para que não fique nada desalinhado, ok? Aí vocês vão fazer desta mesma forma. Não se esqueça no final aqui, quando finalizar a parte da capa seca, fazer esta marcação aqui de centro, ok? E aí, na hora de fazer a colagem, vem com a parte aqui da caixa de câmbio e fazer a colagem perfeita para que fique toda a parte do componente alinhado, ok? Bem, pessoal, é desta forma aqui a parte da caixa seca, da capa seca da caixa de câmbio ZF, ok? Vou fazer os outros vídeos, certo? De toda a parte aqui da montagem, o corte, a colagem, né, os acabamentos e etc, ok? Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.